Lá era... Vocês foram em busca de quê? De estudo? Estudo. E, consequentemente, né, acho que adquiriu culturalmente várias experiências novas, que foi com o segundo livro e tal, mas a gente foi em busca de estudo. A gente queria passar em medicina, né? O foco era possível estudar e foi. Aí houve a época do segundo livro. Foi quando, agora na pandemia, que fez com que vocês se inspirassem e fizessem esse livro. Primeiro livro, conta a história. Não, o primeiro livro foi assim, a gente estava na pandemia já, e aí a gente estava muito focada em passar em medicina, né? E o vestibulando, quando ele foca, ele acaba esquece de tudo e a saúde mental acaba. Se você não tiver uma válvula de escape, você se prejudica. Aí a nossa válvula de escape foi o livro. Que a gente eu já escrevia desde pequena. Só que tudo era em um diário, que nem menininha jovem e tal. Mas o meu diário não era que nem a das minhas colegas, que elas escreviam, minha vida hoje e tal. Era mais o meu olhar sobre os outros. E aí alguns colegas começaram a ler esse diário, falaram, poxa, isso aqui é tocante, isso aqui é bom. E aí, consequentemente, eu fui abrindo para mais pessoas. Fez o Instagram? Fiz o Instagram com a ajuda de Laís. Tem salário, não? Foi. E aí no Instagram eu fui postando várias coisas. E aí, ouvindo essas pessoas falando, por que você não publica um livro? Por que não sei o quê? Aí, a pandemia chegou, meu amigo, o vestibulando. Eu falei, ô Laís, vamos escrever, pelo amor de Deus. E aí a gente tinha juntado uma grana e investiu totalmente no livro. Pegamos algumas coisas que eu já tinha escritas, escrevemos outra. Laís ilustrou todo o livro, fez a capa do livro, que é esse primeiro livro aqui. E aí, embarcamos. E foi nossa válvula de escape. E Roberto também, agora no final, na pandemia, você também fez esse último livro? Vou começar em ordem decrescente. Não, porque como foi o último que você publicou, né? E teve um poema seu que eu imaginei, eu acho que realmente ele estava na pandemia. Olha aí a prova que o cara leu meu livro, tá vendo? Isso é importante. Mas assim, não diria que foi um livro escrito na pandemia, assim, em prol da pandemia, por exemplo, de maneira alguma, né? Mas tem... Eu falo com relação ao tempo em que foi escrito, não inspirado na pandemia. Aí vem a questão. E se eu te falasse que na pandemia eu não escrevi quase nada? Já estava pronto. Sabe o que é? Eu não lido bem com a questão do tempo. Inclusive, esse poema que você mencionou fala um pouco dessa coisa de não saber fazer uso do tempo, sabe? Porque a gente levava uma vida de alguma forma programada. Aí vem pandemia, você não sabe, começou sendo 15 dias, vamos parar por 15 dias, aí se tornou 2 anos. Eu meio que me perdi nesse tempo todo, só trabalhando, de forma virtual, né? Mas assim, e aí eu não conseguia escrever. Então esse livro foi escrito antes da pandemia. Eu só organizei, né? Vai passando tempo, a gente vai amadurecendo. E foi publicado, né, esse ano, mas ele foi um pouquinho antes dessa pandemia, né? Qual foi a pergunta mesmo, além disso? Na verdade, só foi uma citação dele, né? Relacionada porque ele leu o poema e achou que estava, né, dentro dos parâmetros do caso da pandemia. Que estamos... Porque geralmente a pandemia causou muita coisa e em algumas pessoas muita coisa boa também. Né? Principalmente vocês que, né, produziram livros e lançaram. Né? Hoje vocês continuam estudando, estão prestando faculdade? Então, na época que ele foi publicado não, a gente estava produzindo. A galera, muita gente chegou na gente falando, não, vocês têm que focar nos estudos, vocês vão perder o foco.
E a gente não se deixou levar por isso. Conseguimos prestar o Enem, deu tudo certo, a gente foi aprovada, bolsa em 100%, nos cursos que eram de segunda opção da gente, odonto, eufísio, e não interrompeu a gente de forma alguma, sabe? Foi algo que foi realmente nossa válvula de escape, e se a gente tivesse dado ouvidos às pessoas limitando a gente não teria chegado até onde a gente chegou. E é um conselho que eu dou para as pessoas, para correrem atrás e não deixarem ser influenciados, absorverem a negatividade das pessoas comentando não vai dar certo e tal, porque senão a gente não teria conquistado tudo que a gente conquistou até aqui. Eu pedi uma pausa, você mencionou, eu estava aqui tentando achar o poema, e eu acho que é esse, né? Me apavora a perfeição. Não sei, eu vou... Eu não lembro, eu fiz várias anotações. Cada poema seu que eu ia lendo, eu ia fazendo assim. Aqui vai ser... Eu vou levar todos aqui. Tinha várias anotações e eu acabei tendo um acidente ali, eu fiquei doido e não trouxe as anotações. Sim, então, mas aí eu vou ler esse poema, Sim. Que o título, né, como eu já mencionei, me apavora a perfeição. Todo mundo quer tempo, né? Todo mundo quer estar em casa com a família, descansando, assistindo, lendo. Viajando, curtindo. Eu fiz tudo isso, mas em muitos momentos eu fiquei meio que apavorado também, né? Porque é perfeito demais e perfeição me apavora. Estou em férias forçadas. Odeio a desocupação gratuita. Irritantemente, tenho muito tempo agora. A causa é justa. Não há excitação maior que burlar certas regras. Me apavora a perfeição. Ainda bem que tenho uma rede herdada. É bem melhor que a cama. O movimento constante. Basta um dos meus pés para fazê-la funcionar. Ainda bem que tenho um livro, como quem tem um cão. Leio 1 ou 2 poemas e já sinto vontade de me atirar ao infinito. A TV me olha, mas a ignoro. Nada nasce ou renasce nessa esfera. Tento o instante perfeito, não realizável. E quer saber? É bom que seja assim. E é isso. Deu pra sentir. Perfeito. A gente como se entrasse em transe. É isso que eu acho lindo na poesia. Você se entrega àquilo, sente, e é a mais bela forma de expressão. E essa coisa de escrever, essa inspiração, vem da onde em vocês? Surge da onde? Porque eu gosto de escrever algumas coisas também, né? E às vezes vem do nada, assim, eu digo, porra... Vem do nada, exatamente. Vem do nada, ou algo que vocês estão passando. Algo que passou também. Porque eu vi algumas coisinhas assim, eu falei assim... Eu sempre deixo as meninas Sim, conversarem, porque eu como você falou, ela falou que eu sou experiente, na verdade eu sou até esperto. Porque eu quero usar as ideias de vocês. Vocês falam aí, eu vou captando aqui, e é isso. Assim, no meu caso, porque eu e a gente tem uma didática diferente. No meu caso, eu me inspiro do nada. Do nada, assim, eu tô em casa, em qualquer lugar, e vem a inspiração. Se eu não escrever aquilo, Ela esquece. ali na hora, passa. Eu sei como é isso. E aí, meu amigo, aí eu pego o celular, pego tudo que tiver na minha frente e escrevo pra não sumir. E é muito difícil eu me inspirar, assim, porque lá elas se inspiram, às vezes buscam inspiração. Eu não consigo, eu tenho um processo diferente do dela. E eu sou muito de ficar inspirada quando eu tô na bad. Passando por um momento ruim. Isso aqui é a prova viva. Se eu estiver feliz, eu não vai me ver escrever. É muito raro. Agora, se eu estiver triste... E eu já sou assim, tem momentos que eu paro. Se eu quero escrever, eu escrevo. Mas também ele some às vezes. Aí tem um texto até nesse livro que a gente queria fazer algo LGBT. E aí a Larissa tava sem ideia nenhuma. Aí eu peguei, sentei, fiz em 5 minutos uma poesia que a Larissa falou, olha, tem potencial, vamos colocar no livro. 5 minutos. Mas também tem isso de Lari. Tipo, se eu não escrever na hora, sumiu. Esqueço. E aí, pra
surgir Você, Roberto? Essa pergunta aí... E são os melhores textos, são quando sai espontâneo. Essa pergunta aí é talvez se não a mais importante, é uma das, né? O que inspira alguém a escrever. E eu costumo pensar assim, que o ato de escrever como algo sério, como algo importante, sabe? E todo lugar que eu vou, eu acabo falando um pouco de inspiração e de inspiração, né? Você também precisa exercitar o ato de escrever. Claro, tem aquela coisa do inspirar, motiva a escrever. O que é que te motiva a escrever? Nem sempre você planeja, vem, como vocês falam, mas aí você tem que também trabalhar a palavra, né? E o poeta, o ser na condição de poeta, qual é o instrumento de trabalho? É a palavra. E aí você precisa trabalhar bem isso, ir lapidando essa inspiração que vem assim, de não sei de onde, que às vezes é como algumas poesias, eu acho que as meninas falaram, de certa forma, disse que a melhor poesia é aquela que já vem e você rapidamente já coloca no papel. Parece que nem é sua. O poema senta no colo, assim, da pessoa e pronto, ó, tá aqui, viu? Você foi um instrumento de transmissão para o papel. É como se... Algo sobrenatural. Viesse assim. Mas é óbvio que aí a questão, mesmo vindo assim, a gente sempre trabalha aquele texto e vai melhorando e vai... Porque poesia tem que ter, né? Vem a questão do ritmo, a musicalidade. Sim. Muito mais importante do que o que você quer dizer em um poema é como você vai dizer. Exato. E aí é que está o nosso trabalho enquanto pessoas que se utilizam da linguagem que é o poeta, né? Mas falando assim, dando como exemplo essa questão da inspiração, e agora eu estou, querendo ou não, um pouco mais inspirado nesse momento, e eu estou tentando encontrar motivos, né? Se um amigo meu estivesse aqui, e com certeza ele está nos assistindo, é um poeta de mão cheia também, e é um cara que já escreveu aqui a orelha do meu primeiro livro e do último. Ele estaria muito mais inspirado a falar quando tem comida. Ele é movido a isso, né? Eu costumo viajar, assim, para o trabalho, mais de moto do que de carro. E em Tucano, você já deve ter ido, assim, a Pombal, né? Ribeirão do Pombal. Sim. Chegando em Tucano, tem uma ladeira enorme, né? Você vê toda a cidade de Tucano. Tucano parece que foi feito, assim, dentro de um buraco, né? Lá é agradável, é minha cidade, a gente sente aquela coisa da terra natal, mas é quente, em comparado a Euclides da Cunha, então, porque lá fica mais abaixo, assim. Quando eu estava de moto nesse dia, quando eu cheguei, assim, na beiradinha da ladeira, que eu olhei aquela nuvem que parecia que eu estava dentro dela. Eu disse, que nuvem bonita. Do nada, assim, aí eu parei e fiquei só contemplando. Muito bonita. Correndo o risco de uma carreta me jogar para lá, né? Mas eu coloquei ao lado. Mas mesmo assim... acostamento, mas mesmo assim, não tem acostamento aquela estrada. É moto, né? Eu não sei quem foi que disse que moto foi feita para cair. Uma hora ela consegue, né? Enfim, eu olhei aquelas nuvens, achei muito bonitas. Liguei novamente a moto e segui minha viagem. Mas os versos começaram a se formar na minha mente. Ao menos uma estrofe. Aí fiquei com aquilo ali, meu Deus. E aí aquela coisa, né, de andar com a caneta, hoje celular, né, você vai registrando. Eu cresci com a ideia de que quem escreve, principalmente poesia, tem que estar sempre com a caneta e um papel no bolso. Né? E aí eu fiquei só na minha cabeça, eu não tinha como anotar nada. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi escrever alguns versos. Fui lapidando, isso aí todo mundo, né? Vocês já estão sabendo.
fiquei na mente, pra não esquecer. Ele fez tipo a gente quando a mãe pedia pra ir comprar pão. É verdade. Mas nisso aí eu sempre esquecia. Mesmo falando, cara, 2 kg de açúcar e um café, era 2 cafés. Mas aí eu consegui, porque já era chegando em Tucano e eu moro lá também, minha família é de lá, né? Minha mãe, irmãos. Eu vou ler aqui pra vocês. Pode ficar à vontade. As nuvens. Numa tarde qualquer, ela passava. Eu pensava e me via nos pensamentos, dos quais não entendia. E, de repente, mirei os olhos sobre as nuvens. Julguei-as belas. Pareciam pedaços de tintas frescas em mãos infantis. Foi então que me esqueci. E lembro que fui feliz naquele instante.